Bom dia, boa tarde, boa noite, depende da hora que você está assistindo esse podcast. Eu estou aqui hoje com o João Vitor. Ele é aluno do terceirão aqui do colégio e a gente vai tratar do assunto da JS hoje. Então, o que seria JS? Só para contextualizar, pessoal, eu, Vinícius, sou auxiliar de coordenação da pastoral, e a Rosana, que gravou junto comigo o último podcast sobre os círculos, ela é coordenadora da pastoral. Então nós, juntamente com os jovens do ensino médio, nós organizamos a JS, e em conjunto com a JS, um galinho da JS, a gente tem a AIS, mas a gente já vai tratar desse assunto. Então eu e a Rosana estamos à frente desse projeto. E o que seria então a JS? JS é a Articulação da Juventude Salesiana, onde a gente propaga para os adolescentes, para os jovens, para as crianças, o carisma salesiano, e a gente procura ensinar para eles sobre o sistema preventivo de Dom Bosco, né, que é baseado na filosofia de Dom Bosco. Então, a gente ensina sobre o amor, a gente ensina sobre a religião, sobre a religiosidade, sobre a fé, a espiritualidade salesiana. A gente explica tudo isso com a razão, né, que é o lado racional de Dom Bosco. Então a JS é essa grande família. Eu gosto, né, o João está de prova que sempre que eu vou falar com ele, eu sempre cito o termo família, porque a JS é uma grande família. Então é um momento de encontro que a gente tem na semana. Para o pessoal do Fundamental 2, né, do sexto ano, a gente faz na hora do almoço, de meio-dia a 1, e do pessoal do ensino médio, dia de quinta-feira, das 3 às 5. Então a gente se reúne, a gente conversa, a gente faz uma reflexão, uma dinâmica, e depois a gente vai jogar na quadra, um futsal, um vôlei, um basquete. Então assim, a gente tenta sempre aproximar a JS pro jovem, para falar a linguagem do jovem, para não ficar cansativo e nem chato, né? E eu chamei o João hoje porque ele é uma das pessoas, como se fosse meu braço direito aqui no colégio, né? Aqui dentro da JS. Porque ele entrou, faz quanto tempo, João, na JS? Faz uns 8, 9 anos, eu acho. Faz uns 8, 9 anos. E hoje em dia, ele, depois de toda essa experiência que ele teve na JS, o João hoje ele é articulador da AIS, né? A AIS é a Articulação da Infância Salesiana. São para a galera do Fundamental 1, que o pessoal do ensino médio ajuda a cuidar do pessoal do Fundamental 1. Então é uma JS com a linguagem mais acessível para os pequenos. E ele é articulador da IS, e ele é vice-coordenador da JS. Sim, da JS do conselho, né, João? Sim, em questão de grupo, não em questão da dinâmica, enfim. Uhum. E o conselho, né, na qual o João faz parte, ele é composto por mim, né, que eu sou o assessor do conselho. Nós temos o Rafael, que é o coordenador, temos o João, que é o vice-coordenador, temos a Maísa, que é uma ex-aluna, que é secretária, nós temos a Gi, que também é uma ex-aluna, que é da comunicação, nós temos o Juan, que é do segundo ano, que ele faz um intermédio entre a comunicação e entre a secretaria. E João, conta um pouquinho pra gente o que o conselho faz, como são as nossas reuniões. Nossas reuniões são basicamente para organizar os eventos que tem da JS dentro da escola, por exemplo, o esquentão, as noites de soninho que ocorre com o sexto, sétimo, oitavo e nono. Enfim, trabalhar esses projetos que a gente tem durante o ano, tanto aqui em Cambé, tanto em outras cidades. A gente sempre viaja, né, João? Normalmente a gente vai para Páscoa Juvenil, a gente vai para Guarapuava, Ponta Grossa, na MJ que tem na metade do ano também a gente viaja. E nessas viagens a gente sempre tem um intuito de visitar as famílias mais pobres, né, as comunidades mais pobres, para a gente levar um pouco da palavra de Deus e para a gente fazer novas amizades com o pessoal das outras localidades que também vão, porque é uma mistura. E é bacana, né, João? O João vivenciou bastante já. Conta um pouquinho pra gente, João, como que é essa vivência da MJ, da Páscoa Juvenil, como que foi pra você? Essas vivências, ela acaba tocando muita gente, porque a gente sai fora da nossa realidade, mas também é bastante cansativo, porque, por exemplo, a MJ é uma semana que a gente tem que ficar dormindo muito tarde, acordando muito cedo, é uma rotina
que é muita coisa pra fazer em pouco tempo, mas vale a pena porque é algo que tipo, vai marcar você, principalmente. Porque, por exemplo, eu tenho amigos lá de Guarapuava, eu tenho amigos lá de Ponta Grossa, Curitiba, que eu converso até hoje. São vivências que eu consigo levar para minha vida inteira. E como foi para você, João? Como você citou no começo, você ficou 8, 9 anos, né? Você está 8 a 9 anos na JS, você tinha me contado lá fora que teve umas pedras no caminho. Como é que foi? Conta pra gente. Essas pedras no caminho é por causa que o antigo coordenador, ele era bastante rígido, não errado, porque é bom ter, porque vai acabar tendo um grupo mais certinho. É melhor para você conduzir o grupo, a JS em si. Mas ele era bastante rígido em relação à conversa, essas coisas. Daí eu acabei saindo do grupo, voltei. Daí foi questão de só ficar participando, tentar ajudar ao máximo. Nos projetos da JS tentar participar ao máximo, vender ao máximo, por exemplo, as questões dos pastéis que a gente tinha antigamente. E é isso, enfim. É legal ressaltar isso, pessoal, porque o João hoje como vice-coordenador do conselho, que ele ajuda demais, eu sou suspeito de falar do João, gosto muito dele, para vocês verem a caminhada. Então ele está no terceirão hoje, se ele começou há 8, 9 anos atrás, João, me ajuda, você começou no 6º ano? Mais ou menos, 6º ou 5º ano, né? Ele começou no 5º ano, mais ou menos com a IS, né? A IS que é dos menores da infância salesiana, e aí ele foi para a JS no 6º ano, que é a articulação da juventude. E é legal ver esse processo, porque talvez no começo, né, você fica, não tem tanta perspectiva de continuar na JS, mas olha o fruto que ele colheu. Então, no meio do caminho que ele falou, ele parou de ir, né, para depois voltar. Se ele não tivesse esse amor, esse carinho pela JS, pelas pessoas que ele formou durante essa caminhada, provavelmente não estaria na JS, ele não estaria fazendo parte dessa equipe que faz a JS funcionar no colégio. Então, para vocês verem a importância, é sempre uma escadinha, E ele vai ser ano que vem, né? Tá no terceirão, ele já vai ficar um pouquinho mais distante da escola, como a maioria do pessoal da JS do ensino médio desse ano, os articuladores, a maioria do terceirão. Né, já são quantos do terceirão? São uns 8 do terceirão, 9 do terceirão? 2 não são, que é o Juan e a Rebeca. O resto todos são do terceirão. Então assim, a gente perde essa força, porque pô, o pessoal do terceirão, o pessoal do ensino médio ajuda muito. Então ano que vem, eles vão sair, né? Eles vão ficar mais distantes, querendo ou não. Eles vão estar em outros ciclos da vida deles, eles vão mudar de ciclo e vão para outro ambiente, para outro lugar. Então assim, é uma escadinha. Ciclos acabam e ciclos começam. Sim. Então você que ainda não faz a JS, não faz a IS, né? Os pais que estiverem vendo e quiserem colocar o filho na JS, na IS, manda uma mensagem para a escola, na aba da pastoral. A gente sempre está vendo, eu, a Rosana. Eu sou suspeito de falar. Acho que o João também, né, João? Da JS e da IS, porque marcou a nossa vida. Ele está 8, 9 anos, eu também estou mais ou menos nessa faixa de tempo. Eu entrei no 8º ano na JS, já saí do colégio, voltei para cá, muito pela paixão da JS, foi o que me manteve firme aqui. Então, é uma família que não se desgruda, fica marcado em você. Quando você dá uma chance e você vai até o final, vale a pena. E o legal é que, por exemplo, você falou da questão de colher frutos, de ciclos se encerrarem e começarem. É legal você prestar atenção que antigamente, por exemplo, era um professor dando, e hoje em dia é a gente que passou por esse período, a gente que dá a JS e ES para essas crianças, e a gente vai ter que encerrar o nosso ciclo começando de outros. Isso é muito legal, eu paro para pensar. Eles que estão encerrando o ciclo, eles vão ajudar e vão, de certa forma, ensinar o pessoal mais novo a como manusear um grupo, né? A como cuidar das crianças, porque a gente não pode deixar isso morrer. Quem faz a JS não são os articuladores, não é eu e a Rosana, as pessoas que estão à frente, são os jovens. Então, sem jovem, não tem a JS. Sem as crianças, não tem a JS, não tem a ES. Então, a gente precisa de você. A gente precisa de você que está ansioso, espero eu, depois desse papo, para começar a JS e a IS, ok? A IS do segundo,
a gente está fazendo de forma quinzenal, ok? Então, em uma semana a gente tem o quarto ano, o terceiro ano na segunda e o segundo ano na quinta. Na semana seguinte a gente tem o quarto ano na segunda e o quinto ano na quinta, e aí depois volta para o ciclo do terceiro e segundo. Então é quinzenalmente. Terceiro na segunda, segundo na quinta, quarto na segunda e quinto ano na quinta-feira. Sempre depois da aula, então acabou a aula às 5h30, a gente busca as crianças na sala, os articuladores, né? O João está os 2 dias inclusive. A gente busca nas salas, ficamos uma hora com eles, nos ambientes, passando na quadra, passando na reflexão, passando no parquinho. E às 6h30 a gente leva eles ali para a recepção para vocês, né, os pais buscarem. Então fica o convite para vocês da IS. E a JS a gente tem do sexto ensino médio, sexto ano, segunda-feira, de meio-dia a 1, sétimo ano, na terça-feira, de meio-dia a 1, oitavo DB, de meio-dia a 1 na quarta-feira, oitavo MM, na quinta-feira, de meio-dia a 1, ensino médio, né, do primeiro, segundo e terceiro ensino médio, a gente tem quinta-feira, das 3 às 5 da tarde, 3 às 5h15, né, a gente sempre passa um pouquinho. E nono ano, a gente tem a sexta-feira, de meio-dia a 1. Então a gente tem a semana inteira, cada dia, para uma turma praticamente, né, para um ano. Ok? Então, gente, obrigado por terem acompanhado até aqui, João. Obrigado de coração por ter topado participar. Você quer deixar uma mensagem final, pessoal? Tranquilo? Gente, obrigado, viu? Beijão.